comum como tantos outros, mas apaixonado pela ideia de independência. Ele foi alferes do Regimento de Cavalaria de Vila Rica, atual Ouro Preto, em Minas Gerais. Nunca cursou faculdade, mas era um leitor ávido. Foi o principal propagandista e o personagem símbolo da conspiração denominada Inconfidência Mineira. O nome Tiradentes é curioso. Na verdade, o protagonista dessa história se chama Joaquim José da Silva Xavier. Homem muito inteligente, precisou exercer inúmeros trabalhos ao longo da vida, inclusive a função de dentista, que lhe rendeu o apelido de Tiradentes. Antes de tudo, é importante conhecer o contexto. Se tratava do fim do século XVIII e a mineração de ouro já não estava nos seus melhores dias. Além disso, o Brasil ainda vivia sob o domínio da coroa portuguesa, sempre zelosa com sua parte do ouro aqui extraído e com mão forte para reprimir qualquer tentativa de autonomia. Portugal criou um sistema assim. Se não se chegasse a uma quantia de 100 arrobas anuais, o que acontecia? Acontecia que não só os mineradores tinham que completar a soma de 100 arrobas anuais de ouro. A população que não era mineradora era obrigada a pagar, que se chamava derrama. Isso causava uma enorme insatisfação nas populações. A derrama já tinha acontecido e Portugal estava ameaçando Minas Gerais com a derrama. E Tiradentes sabia que os Estados Unidos da América se revoltaram contra a Inglaterra, começou a oprimir as colônias inglesas da América do Norte com impostos, com várias regras para extrair riqueza da América inglesa. E ele pensava, quando a derrama for decretada, nós podemos sublevar Minas Gerais. A elite das capitanias estava insatisfeita com a situação e começou a surgir a ideia de se rebelar contra a coroa, o que passou a ser chamado de Inconfidência, ou melhor, Conjuração Mineira. E Inconfidência era um crime de natureza política, é quando uma pessoa, um súdito, traía sua majestade, traía o rei. E a traição ao rei pode ser falando mal do rei, tentando matar o rei, tentando fazer uma rebelião contra o rei, que seria uma conspiração, ou de fato executando uma rebelião, ou seja, a rebelião propriamente dita. Quão perto eles chegaram de realmente realizar a Inconfidência? Porque, no fim das contas, a Inconfidência não aconteceu. Mas quão perto eles chegaram disso? Eles já tinham preparado as tropas para enfrentar o ataque da coroa portuguesa, E já tinham articulado várias coisas para a nova ordem com que eles sonhavam. Havia outras coisas assim meio nebulosas. Nós temos a ideia de que a Inconfidência é associada à República. E não é errado dizer, mas é errado dizer que foi só a um projeto republicano. Que a Inconfidência também foi um movimento que flertava com a monarquia. Então eles não tinham a intenção de instalar a democracia? Não, você captou exatamente a essência. O movimento da Inconfidência não era democrático. Ele foi feito por gente das camadas superiores. Ele foi feito em defesa de privilégios, mas de uma certa ideia de liberdade, que é a ideia de liberdade que se tinha na época. O movimento foi delatado por Silvério dos Reis, que traiu a rebelião em troca do perdão de suas dívidas. Todos os envolvidos foram presos e julgados por 3 anos. A rainha mandou de Portugal a sentença pronta, condenando todos os envolvidos à forca. Horas depois da leitura da sentença, o juiz leu também o perdão da rainha a todos. Perdão que, por sinal, foi enviado junto com a condenação. Os envolvidos foram enviados para a África e Portugal, menos Tiradentes. Ele foi o único que não recebeu perdão. Essa aqui é a Praça Tiradentes, ponto central da cidade de Ouro Preto. E a razão para ter uma estátua do mártir aqui talvez seja o ponto mais cruel dessa história. Depois de Tiradentes ser morto por enforcamento no Rio de Janeiro, seu corpo foi esquartejado e espalhado ao longo da estrada que ligava o Rio de Janeiro a Minas Gerais. A cabeça, no entanto, foi colocada em exposição no alto dessa praça como uma mensagem a qualquer um que ousasse fazer o mesmo.
100 anos depois, foi construída essa estátua de bronze em homenagem ao único que morreu pela causa. Curiosamente, ela foi construída no mesmo lugar onde ficava a estaca com a cabeça dele e também de costas, para a então casa do governador. A morte de Tiradentes, assim como a brutalidade com seu corpo, foi simbólica. As peças em madeira da forca usadas em sua morte hoje estão em exposição, assim como um dos livros em francês que inspirou os seus pensamentos e que, por sinal, estava com ele no momento em que foi preso. Hoje essa rua aqui é conhecida como Rua dos Bancos, mas 230 anos atrás era onde Tiradentes morava. E o único registro é uma placa, porque a casa mesmo foi destruída, todo o terreno foi salgado para que nada mais crescesse ali. E isso foi uma tentativa dos seus acusadores de acabar com a honra que ele teve em vida. O desespero da coroa portuguesa em fazer de Tiradentes um exemplo deu certo, mas não do jeito que eles queriam. Tiradentes foi aos poucos sendo visto como mártir e figura heróica, até que com a proclamação da República em 1889, ele foi sacramentado como o herói que já era, tornando oficial a data de sua morte como feriado, em memória àquele que foi um dos pioneiros na luta pela liberdade brasileira.